Noite, estamos iniciando aí nosso Evangelho no Lar, guardar os demais entrarem, esperar aí também o João entrar, para convidar. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Deixa eu te convidar aqui. Só um instante. Só aguardar aí o João entrar, nós iniciaremos aí o nosso Evangelho no Lar. Mandei o convite já, tá, João? Boa noite, João. Boa noite. Ó, hoje nós teremos participações especiais aqui, que meus dogs estão todos aqui, então repara não. Beleza. Vamos iniciar então? Vamos Esperar mais começar. um pouquinho? É com você. Tá Vamos lá. tranquilo. Na hora que você quiser Graças a começar, Deus. pode dar parte Fechou. do nosso culto. Perfeito. Deixa eu só. Vamos lá então. Primeiro, boa noite a todos. Estamos iniciando, né, mais uma terça-feira, nosso Evangelho no Lar. Né, já é a terceira terça-feira. Estamos aí com esse propósito, né, João, de seguir aí, né, pedindo licença, né, para estar também com vocês nas suas casas, no trabalho. O João tá ali no trabalho, onde vocês estiverem, e também quando escutarem também essa live. Toda terça nós estamos falando sobre o livro Palavras de Vida Eterna, né, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Já tivemos já 2 capítulos, né, que foram abordados. Eles estão aqui no perfil do Feija, para quem quiser depois, né, acompanhar. Foram muito bons, muito legais. E hoje nós estaremos falando sobre o terceiro, né, o terceiro capítulo, Evitando a Tentação. Mas como todos, né, como a gente sempre inicia, vamos iniciar aí, né, fazendo as nossas preces, as nossas orações, né, para que tenhamos uma live, né, conduzida aí pelos Espíritos de Luz, pela Fraternidade Amiga, né, por Deus, para que seja feita a vontade dele aí, né, por Jesus que está também presente aí conosco. João, você faz as preces? Faça sim, João. Perfeito, vamos lá. Vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga, para que possa nos intuir neste momento do culto do Evangelho, que todas aquelas pessoas que necessitarem de uma palavra amiga, de um cuidado especial, que a espiritualidade possa atuar. E que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Um Pai Nosso também, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Então vamos iniciar o capítulo 3, né, do livro Palavras de Vida Eterna. O título é Evitando a Tentação. O Pai Nosso já nos introduziu. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Eu vou ler até o final. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz e com o divino amor que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração,
fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõe paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que és tua, sublime ao redor de ti, e trabalhe infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. João, o que, né, você aí teve como, né, insights aí, como aprendizado desse capítulo? Se você quiser introduzir já para a gente estar iniciando. Esse texto, ele, como todos, né, ele sempre começa com a citação bíblica. E aí, nessa citação de hoje, do capítulo 3, ele começa com advertindo, né, sobre a importância de vigiar e orar e evitar cair em tentação, né? Então isso ele vem reforçar mesmo a ideia central do texto, né? E junto com a relevância espiritual. Então esse primeiro trecho é mais uma chamada mesmo do que ele vai explorar nesses significados de vigiar e orar. Então, ele começa expandindo esse significado de vigiar e orar, destacando que não quer dizer vigiar só guardar, né? Ele Uhum. precaver, ter precaução perante as coisas, cuidar, trabalhar, defender-se, tudo isso de uma forma só, né? Que a gente pode não ficar fixado só no pensamento de orar como adoração e ficar quieto, ficar só adorando, adorando e não fazer nada, né? Ele pede para a gente comungar com, essa, com esse poder divino, vamos dizer assim, né? E aproveitar isso ao máximo, utilizando o amor todo que ele tem perante cada um de nós. E, e também nos convida para o desenvolvimento, para o crescimento, a caminho da evolução, né, da luz, através do serviço do bem. Então, acho que o iniciozinho foi essa interpretação. Você tem alguma coisa nesse início que você queira colocar, João? Perfeito. Você usou uma palavra, né, para esse desenvolvimento. Acho que os capítulos, né, um e 2 já nos vem direcionando muito para isso, né, para a gente não se conformar com as coisas desse mundo, com as coisas da carne, né, que nós venhamos buscar esse desenvolvimento, essa evolução, né. Então acho que um vem conversando, né, um capítulo vem conversando com o outro. Eu estou ansioso para chegarmos, né, aos próximos capítulos, o final, mas não porque eu quero que a gente chegue logo para o final, mas que cada um desses versículos, cada uma dessas passagens, eles estão cada vez mais nos convidando para esse desenvolvimento, né, João? A primeira coisa, assim, eu confesso que esse tema eu fiquei com medo inicialmente, né, porque eu falei, gente, evitando a tentação. E aí, antes até de eu ler o capítulo, eu falei, ele deve se prender muito na parte da tentação. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que o Emmanuel, né, na hora que ele, né, vai dissertar sobre esse capítulo, ele foca muito nos verbos vigiar e orar. E aí eu falei assim, deixa eu ler aqui, e eu percebo assim que ele vem montando como se fosse um roteiro, né? Qual que é o segredo de realmente nós não cairmos em tentação, né? E aí esse segredo é difícil de ser seguido, né? Ele mostra assim qual que realmente é o passo a passo para cair a tentação quando vier, porque vai vir, nós estamos nesse mundo, né? Os pecados da carne, vamos dizer assim, eles estão aqui a todo momento, a todo instante, a partir do momento que nós acordamos, até também nós dormindo, mas está aí, o mundo está aí, a carne está aí, né? Então, como que nós vamos passar por isso? Eu não diria ileso, mas passar por isso um crescimento, né, voltado para o bem. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Ele foca no vigiai e orar. E orai. E aí, se me permite, João, eu vou ler. Eu gosto muito de, também. Eu falei assim, bom, mas qual que era o pretexto, né? Qual que era o porquê que Jesus ele falou isso, né? Então, deixa eu ler aqui a passagem. Jesus estava, né, indo para Getsemane, estava ali no momento pré, né, da sua crucificação.
e ele já sabia que o momento estava chegando. Então eu entendo assim, o texto ele deixa claro que era um momento assim de muita, vamos dizer assim, luta interna, né, de Jesus, assim, com, imagina ele como homem que estava aqui, como carne que estava aqui, sabendo que a sua hora estava chegando, sabendo que ele seria traído por um de seus discípulos, para aquele que ele cita antes, né, na última ceia, né, ele fala que aquele que está comigo aqui, comendo sobre essa mesa, um de vocês irá me trair. Então ele sabia, ele tendo toda essa noção do tempo, eu imagino como que estava, né, a aflição interna, assim, eu pensando assim, eu como homem, sabendo que eu irei ser crucificado, como que eu estaria, né? E aí eu fui ler a passagem, deixa eu abrir aqui. Eu vou ler a de Mateus. Mateus ele é extremamente detalhista, então é do capítulo 36 ao 46. Jesus no jardim de Getsemane. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse-lhes: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu pai, se é possível, afasta-te de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feito a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos do mal. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Então, assim, Jesus mesmo admite, né, que ele estava sofrendo muito naquele momento, né? Eu entendo que ali, como eu disse, ele como homem, ele estava sentindo toda essa aflição, essa angústia, essa chegada da hora de que ele seria entregue, seria traído. Eu entendo ali que ele estava sofrendo também todas as aflições, o pecado do mundo que estava vindo já sobre as costas dele, e o peso também da responsabilidade daquilo que ele veio fazer, né? Daquilo que as profecias que elas tinham que ser cumpridas, né? Uhum. E nesse momento ele pediu para os três discípulos para estarem com ele ali, para estarem ali vigilantes, orando enquanto ele iria fazer a oração dele. E ele pede: fiquem aqui, orem e vigiem comigo. E isso me chamou muita atenção. Ele pede também a ajuda daqueles que estão. Fiquem em vigilância, estejam comigo, estejam nesse momento de dor, de aflição que eu estou sentindo, sabe? E ele encontra por três vezes os discípulos dele dormindo. Em Marcos cita até da questão do sono, né? Que eles fala ali, Marcos, que os discípulos eles sentiam, né? Os olhos deles ficarem pesados. Eu fico imaginando a energia pesada que estava no lugar e que eles não conseguiam ficar vigilantes e orando e seguir essa solicitação, né? Esse pedido de Jesus. Então essa foi a primeira parte. E aí entra ali no primeiro parágrafo do capítulo. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Ele não estava pedindo apenas para os discípulos também guardar ele, porque ele estava ali no momento vulnerável, mas significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. E aí, João? É, como eu tinha dito, né? Ele explora muito esse significado vigiar e orar. Até mesmo essa escolha desse trecho no meio dessa passagem da Bíblia foi bem. Emmanuel
foi bem detalhista para chamar a atenção mesmo, né, dessa questão. E aí ele é um chamado para ação, né, para participação na vida. Mais à frente ele vai reforçar um pouco mais isso, né? E aí depois dele falar que esse vigiar e orar não é simplesmente você ficar quieto e fazer essas orações, ele vem completando o texto com metáforas de inatividade, né? Que ele vem já Perfeito. o próximo parágrafo aí do texto, ele ilustra, deixa bem claro os perigos da inatividade, você ficar num repouso excessivo. Então, ele compara, né? Tudo chega a comparar com um tesouro escondido, que vale ter um tesouro escondido, né? Com água estagnada. E aí, que a gente percebe, né? A gente percebe que há uma ênfase é, muito forte, né? No chamamento, mais uma vez, nesse estudo, para a ação, né? Para o movimento. Então não adianta você ficar somente na posição da oração, de pedir só. A gente tem que fazer algo também, para a verdade conseguir nos intuir, nos guiar, nos ajudar mesmo, né? Então, se a gente ficar parado, quieto, achando que as coisas vão resolver, a gente pode estar estagnado no nosso problema. Ou até querendo ficar abraçado nele, né? Não querer Perfeito. sair dele. Tem que encarar esse problema e buscar resolver. E o texto, ele vai nessa sequência, né? Que depois ele, para participar mesmo da vida, né? Ele pede para a gente não também ficar só contentando com a vigilância, né? E com a oração, mas participar de tudo, dessas dificuldades que a gente tem, que a Terra oferece enquanto a gente está aqui encarnado, e destaca também sobre a inteligência, né? Que é importante a gente usar dela, né? Não adianta a gente ter toda a cultura, buscar diversos estudos e não colocar nada disso em prática. Não faz sentido. Então, eu acho que esses dois parágrafos aí eu tentei enxugar ele, João, para você explorar aí também, meu amigo. O que você acha? Perfeito. Você usou a palavra de, né, ficar estagnado. Mais uma vez, né, mais um capítulo vem nos convidando para a ação, né? O vigiar e orar é a gente estar vigilante, a gente está, sim, no lugar que nós estivermos, mas atento ao que está acontecendo, atento às ações que estão ao nosso redor, às tentações que estão, né, ao nosso redor. Gente, minhas cachorras. Participações especiais aqui. E nós estarmos vigilantes. Só que quando a gente não está atento a isso, a esses momentos, a esses detalhes, quando a gente está estagnado, com os olhos fechados, parado, a gente não consegue nem se ajudar e nem ajudar o próximo. E nesse caso aqui, Jesus chamou os amigos dele, chamou os discípulos dele para estar ali com ele nesse momento de aflição, e eles ficaram dormindo, estagnados, sem conseguir estar ali vigilantes, participar também desse momento de oração que era necessário, né? Estar levando os pensamentos. A gente fala muito isso no terreiro, né? Que nós somos uma corrente, né? Uma corrente que está, né, que tá ligada com todos que estão ali presentes, também com as pessoas que são consulentes, não só entre os médios. E todos a gente tem que estar numa mesma vibração, numa mesma sintonia, né? Então, constantemente nós falamos, pessoal, fechem os olhos, esqueçam o que está acontecendo ao redor, no sentido que atente-se o que está acontecendo aqui neste momento, leve suas vibrações, feche seus olhos, leve seus pensamentos, ore, né? Participe disso. Só que para isso a gente precisa estar ali no estado de presença, né? E quando nós cedemos a essa tentação, no caso ali, a tentação dos discípulos era o cansaço. Eu imagino, como eu disse, a energia extremamente pesada. Nós mesmos, quando a gente entra num lugar que a gente está sentindo pesado, a gente começa às vezes a bocejar, a gente começa a sentir aquela densidade que se tiver uma cama às vezes do lado ali, realmente a gente vai querer dormir. Mas é um momento que a gente tem que estar vigilante. Porque nós vamos passar por N lugares, nós vamos passar por N energias, por N tentações, né, neste mundo. E é nos momentos que a gente tem que mais ficar atentos, né? Falo muito, né? Simples como a pomba, mas prudentes, né? Como a, a serpente, perspicazes como a serpente.
a gente fala, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. É o momento de eu fechar os meus olhos, de eu vigiar, de eu estar atento para as coisas que estão ao meu redor, né? Às vezes eu olhando ali é um buraco que eu posso me desviar e cair, mas se eu estiver desatento eu posso cair nesse buraco, a tentação pode ser esse buraco, né? Só que para isso a gente tem que estar atento, tem que estar vigilante, né? Então ele nos convida nesse primeiro passo a isso. Orar a seu turno. Não exprime também somente adorar e aquietar-se. Não é simplesmente, deixa eu orar aqui, Deus leve que todo esse peso, faça a sua vontade e deu vida que segue, né? Nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos que estar vigilantes, cuidando por onde nós estamos andando, cuidando por ambiente que nós estamos nos colocando. Que esse ambiente pode estar suscetível até a gente cair na tentação, se nós não estivermos vigilantes. E aí ele segue, né? Mas, acima de tudo, comungar com o poder divino. Ou seja, é orar, sim, é vigilar, sim, mas é entender que o que é amor nesse momento? Onde eu posso estar ajudando o meu próximo, onde eu posso estar emanando o amor de Deus, fazendo a vontade dele, ou seja, como eu posso estar buscando a luz na onde eu esteja no momento de trevas. Muitas vezes a gente vai estar andando em lugares de treva, mas que nós sejamos a luz nesses lugares, né? E com isso é um serviço infatigavelmente no bem, né? Esse é um ponto assim que me chamou muita atenção. E aí eu... Pode falar, João. Só um minutinho, porque hoje eu estou só com o telefone, não estou com o computador aberto aqui também. Às vezes quando eu estou com o computador, eu vou vendo as mensagens que aparecem Uhum. aqui. E se eu não me engano, passou aqui no telefone, acho que a Caroline colocou uma mensagem a respeito disso, de a gente olhar para o outro, né? Não se fechar, não deixar só, pensar só no nosso mundo, né? Abrir um pouco mais enxergar além do que a gente pode, do nosso mundo mesmo, pensar só na gente, esse individualismo nosso. Acho que ela colocou uma Perfeito. coisa desse tipo, acho que bastante interessante, que eu não consegui acompanhar, que foi passando aqui, eu É, não peguei isso. ela escreveu assim, ó, eu vejo também um Jesus, homem, Deus, pedindo ajuda, mostrando que nós temos que pedir ajuda a quem está mais perto. E que se nós formos as pessoas que estão perto de quem está sofrendo, temos que estar ligados ao mundo espiritual a ponto de estar fortalecidos e de... Acho que aí ela caiu a internet, mas eu entendi de ajudar, né? A minha mãe, inclusive minha irmã, Carol, e a minha irmã depois complementa. Sim, porque o vigilante está atento que saberá o momento de parar, analisar, orar e até para sair para não ser pego pelo mal. Perfeito. Quando nós estamos vigilantes e atentos, a gente está atento também até a hora. Opa, isso aqui não é para mim. Esse lugar onde eu estou não é para mim. Tem alguma coisa acontecendo. Eu acabei de lembrar de uma situação que eu estava com o Murilo lá em Recife. Nós estávamos andando no Recife Antigo, era de noite, e nós dois começamos a perceber que a energia, o ambiente mudou, né? E o Murilo aí, que tem a visão dele aberta, ele viu que os guias deles vieram mais para perto. E eu ali incomodado também, eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. E Murilo, vamos embora daqui, né? E a gente foi olhar assim, pessoas poderiam chegar, naquele momento a gente poderia ser roubado, e a gente falou, opa, não, vamos embora, vamos lá para o meio do povo. Isso é estar vigilante. Naquele momento lá a gente estava tirando fotos como turistas que estávamos ali tirando foto numa rua bonita que tem lá em Recife. Então, ou seja, a gente estaria de repente desatentos, né, como turistas ali com o celular na mão, mas estávamos ali também, mas com o apoio ali da espiritualidade, estávamos acompanhando, falando, opa, tá bom, chega, tiraram a foto, beleza, vamos embora. Então é também isso, né? E aí o que eu vi que minha irmã comentou, imagina Jesus, que é Deus em terra, que estava ali sofrendo todas aquelas aflições, né? Que ele estava sofrendo a carne, que é ser homem, né? Que passar por essa situação da morte, do sofrimento que ele já estava advindo, né? Que ele teria. Ele pediu ajudas aos seus discípulos. Fiquem aqui comigo, fiquem atentos, orem comigo também. Me ajudem. E quando nós não estamos vigilantes, nós não estamos olhando para o nosso redor a ponto também de ajudar ao próximo. Então a gente corre o risco de não se ajudar, mas também de não ajudar o próximo que está ali precisando de ajuda, que talvez ele não tenha força para estar vigilante, né? Ele está precisando ali que sejamos em conjunto
né, de braços dados ali, opa, vem cá, você tá sem força, deixa eu te ajudar com a força, nem que seja com a minha oração, né? E aí eu lembrei muito assim, ok, ele fala muito sobre vigiar e orar no texto, mas eu lembrei de uma passagem lá de Gálatas que fala sobre os frutos da carne. Sobre quais são as tentações que nós, né, podemos e vamos passar e já passamos aqui na Terra. E aí, Paulo, eu gosto muito de citar Paulo, acho que é a terceira live que eu vou citar Paulo. Ele enviou várias cartas, né, aos povos, né, ao redor ali de Israel. E ele cita, deixa eu abrir aqui, em Gálatas 5. Deixa eu abrir. Gálatas 5. Primeiro eu vou ler o versículo 1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aí logo depois ele cita, né, a questão da liberdade, que uma coisa é você ter liberdade, fazer o que quiser, aqui como humanos que nós somos, como que estamos nessa terra, mas cuidado para que essa liberdade, ele cita nos outros versículos, ela ultrapasse aquilo que é de amor, aquilo que é de Deus, né, aquilo que é divino, aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Uma coisa é você ser liberto, né, você ser livre para fazer o que quiser, mas nem tudo testifica, nem tudo convém você a fazer, porque não é da nossa essência divina fazer. E aí ele cita no versículo 16 a 26, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Ou seja, eles não... É como água e óleo, eles não tem como se misturar. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. E coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E algumas outras palavras falam domínio próprio, né? Dessa parte da temperança. É você saber também a sua dificuldade, você ter domínio sobre si. Sabe? Saber até onde você vai e onde você não vai. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, ou seja, nós estamos aqui, né, como nós somos espíritos, nós temos alma, né, mas nós estamos aqui nessa vida, neste momento, nessa passagem, como carne, como humanos, e nós estamos suscetíveis a esse mundo de cobiças, de tentações. E ele diz muito claro que tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que ultrapassa aquilo que é amor, é tentação, é errado, é o pecado da carne. E a gente muitas vezes esquece, né, João? Que nós somos humanos, sim, estamos aqui numa carne, mas nós somos espírito, nós somos essência divina. E o espírito nosso, ele está pronto. Ele já vem vindo, evoluindo, né? E em Cristo, assim, nós sabemos aquilo que é amor, aquilo que é compaixão. Mas como carne, muitas vezes a gente esquece. Eu escuto muito isso lá no terreiro. Vocês esquecem que vocês são espírito, vocês ficam olhando com olhares humanos. E com olhar humano e vivendo só pelo mundo que nós temos aqui, é fácil cair em tentação. Vamos dizer que quando a gente está aqui encarnado é muito mais difícil, né? É difícil. A visão nossa fica muito mais limitada e a gente tem certas dificuldades. Por isso que a gente pega uma obra dessa para estudar, para ver se a gente consegue lembrar de algumas coisas em qual a gente pode ter programado e nos auxiliar para esse desenvolvimento, né? Então, acho que faz muito sentido tudo isso que você
ponderou, e, e a gente percebe, igual tem feito nos outros capítulos, foi aquela questão também da relação sempre que tem muito forte com os princípios do Espiritismo, né? Quando a gente pega, mais uma vez, é quase praticamente as mesmas que a gente percebe nos outros textos, né? Que é a lei de causa e efeito, porque toda vez que a gente pratica o bem e faz algo de bom, com certeza algo vai chegar. Pode ser, não seja de imediato, né? Pode ser quando a gente retornar para o plano espiritual. A lei do progresso, que só é possível acontecer se a gente fazer o nosso movimento e avançar para a ação, que o texto chama a gente para isso. A questão também do livre-arbítrio, também a gente pode identificar em algumas passagens, né? Quando ele chama a gente para não fugir das dificuldades, né? Das lutas, né? Que a gente tem, né? A importância da ação consciente que se precisa ter, né? E para a gente ter essa ação consciente, a gente tem que decidir, né? Enfrentar os desafios da vida, não ficar estagnado. E eu acho que um outro ponto que me chamou muita atenção também foi mais para o final, onde que ele enfatiza, né, a importância do trabalho e do Perfeito. serviço, do serviço ao próximo, né? Ele conclui o texto indo na direção de como que a gente pode, né, fazer para não cair nessa tentação, né? Vibrar com a vida, a sua e ao redor, e também enfatiza, né, a importância desse trabalho, do serviço para o próximo, como a parte essencial da vida espiritual. Tem que puxar a gente com a gente. Não adianta você querer ir, por mais que o caminho ele é traçado individualmente, você cuida e age conforme você, as suas decisões, as suas escolhas, o seu livre-arbítrio, mas você não consegue fazer uma ação, principalmente quando a gente fala de caridade, sozinho, não. Você precisa de ter vai ter uma mão que vai estar trabalhando e tem outra mão que vai estar recebendo. Apesar de Perfeito. precisar das duas. Às vezes quem está trabalhando, quem está praticando a ação, precisa até mais do que quem está recebendo. Ele acha que ele está fazendo pelo outro, mas não, ele está trabalhando algo que ele precisa, e aí a gente tem que ter isso bem claro para não deixar o pensamento, o ego subir para a cabeça e achar que está fazendo algo aqui que já basta, né? Aí é a caridade que a gente fala, a caridade material, muito fácil. Você pegar uma roupa que você não gosta, você não usa, não te serve mais, você pega, tira e dá. Aí, não, já fiz, já dei minha caridade, já fiz. Não, não é isso, é muito além disso. E aí o texto, ele enfatiza, né, essa questão desse trabalho para o serviço ao próximo. Perfeito. Se fôssemos, né, que a gente tivesse que olhar só pra gente, né, a gente estaria sozinho nesse mundo, iríamos sofrer aqui as tentações, né, estaríamos aí evoluindo. Nós somos sim indivíduos, mas nós estamos num mundo plural, num mundo onde tem bilhões de pessoas. Eu acho que o maior exemplo, né, que Jesus nos deu é justamente como ele amava o próximo e como ele pregava, né, que o maior mandamento era amar ao próximo como a ti mesmo. Nós somos indivíduos sim, mas nós não somos únicos aqui, né? Nós temos que ver como que nós vamos compartilhar desse crescimento também em conjunto, na onde nós estivermos. E aí realmente você citou ali, né, que ele não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugir na luta com que a terra te desafia. Eu já percebi muitas vezes que, eu não quero tentação, eu vou fugir, eu não vou estar aqui parado, vou estar aqui sem, vou ficar aqui quietinho, vou orar e não vou viver a vida. Não é isso. Nós estamos aqui para, né, ter essa experiência como homem, sim, mas para que aonde nós formos, nós sejamos luz, nós sejamos farol, nós sejamos, né, a referência daqueles que precisam de ajuda. Então não é fugir da luta, né? Ele foi como você falou ali, no final ele fala: vibra com a vida que és tua, sublime ao teu redor.
e trabalhe infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem. Então não é fugir da luta. Pelo contrário, é durante a luta você mostrar que você vai permanecer firme, permanecer em pé, com bases sólidas e aumentando essas fronteiras do bem para que o bem não seja só para si, mas para que o bem alcance aqueles que estão necessitados. Né? Isso me chamou muito a atenção nessa parte, sabe? E aprender, ele cita, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. E aí, João, eu lendo assim essa passagem, né, de Jesus, eu entendi que até nesse momento Jesus foi tentado, né? Até nesse momento ele teve uma tentação, ele como homem, sabendo tudo que poderia acontecer, ele poderia simplesmente fugir, simplesmente sair dali, se esconder. Só que se ele fizesse isso, ele não ia cumprir a vontade, né, do Pai. Ele não iria cumprir aquilo que estava escrito nas Escrituras. E ele depois ele até cita quando Judas apareceu, né, com os fariseus, com os sacerdotes daquela época. Houve ali, né, cita ali na Bíblia que houve ali uma luta rápida, né, onde um dos sacerdotes ele foi, né, ferido de espada na orelha. E aí Jesus vira e fala: Vocês acham que eu não poderia chamar aqui os anjos, né? Pedir a Deus para que mande seus anjos para que me defenda, né? Só que se eu fizesse isso, a palavra não iria ser cumprida. E por que que eu falo que ali ele sofreu também uma tentação? Porque ele poderia simplesmente, por ser Deus em terra, ah, usar desse artifício, desse poder que ele tem, dessa comunhão e conexão com Deus que ele tem, e simplesmente sair dali. E só que nesse momento ele não agiria pela vontade de Deus, ele agiria pela vontade da carne, né? Ele não estaria vigilante orando. E ele também ora 3 vezes. Deus, Pai, se for possível, afasta-se de mim desse cálice, que eu não precise passar por isso, mas que a minha vontade ela não prevaleça, que a sua prevaleça. E ele ora por 3 vezes, né? Então, naquele momento, ele poderia simplesmente fugir. E aí o texto ele nos convida assim, não, sabe, nós estamos aqui, nós estamos sofrendo, nós estamos passando por essas experiências, e nessas experiências que nós saibamos o que é da carne, o que é do espírito, que nessas experiências nós amor, né, é realmente ajudar ao próximo, sabe? Então, ele foi tentado, eu entendo, nesse último instante, e ele não caiu em tentação. Né? Isso que eu acho muito interessante, assim, que me chamou muita atenção. Você quer falar alguma coisa, João? Aqui vocês ficaram chamando aqui na campanha. A minha tentação é ir lá e parar aqui lá, mas não, vamos continuar. Não, não. Eu queria encerrar, né, a minha parte aqui, João, que eu fui abrir aqui, eu tenho uma Bíblia online, e assim que eu abri, a primeira palavra que veio era de... Eles sempre têm uma citação na Bíblia online que eles citam um versículo do dia. E o versículo do dia era justamente Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. Né? Então, sim, né, oremos. Se está difícil para nós a tentação, o ambiente onde nós estamos, que nós estamos sentindo que a carne às vezes está mais forte ali, e aí seja a tentação de qualquer um, seja vício, seja a tentação da carne, seja é, co- qualquer fruto da carne, né, que nós estamos passando, cada um tem os seus momentos que você vai ser testado. E muitas vezes a gente pode não sentir que a gente não tem as forças necessárias para passar por isso. Né? Eu quantas vezes passei por situações tão complicadas que eu falei assim, meu Deus, como que eu vou passar por isso? Pedirdes, né? E tudo que orares, creia que já foi dado. Mas Ô, João, não estamos te ouvindo. Você está me ouvindo, João? Tá mutado. Agora pode falar. Mutou. você escutou até que parte?
Começou agora, você começou a falar Ah, de novo, mas fechou. voltou. Mas ele vira e fala antes, mas vigiai. E permaneça em oração, permaneça assim, né? Exaltando a Cristo, exaltando esse divino amor, essa busca incessante pela luz, para que assim seja realmente te dado. Porque senão é muito fácil. Ah, eu vou orar aqui para ganhar na Mega Sena. Mas você jogou? É, tá Mas travando. você jogou ou você fez a sua parte, né? Eu estou usando o exemplo do jogo, mas de qualquer forma, você se colocou em vigilância, você colocou teus joelhos, né, em oração e continuou nessa exortação para que realmente seja pedido, seja atendido o seu pedido, né? Então, acho que da minha parte, João, eu queria, né, encerrar isso que nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar em oração constante, né, fazer a nossa parte, fazer aquilo que nos cabe a nós, né, que é resistir a essa tentação, é saber quais são as nossas fraquezas, né, reconhecer as nossas. Beleza, João. Bem, quero agradecer a oportunidade mais uma vez da Fraternidade me convidar para estar aqui batendo esse papo, que possamos manter, né, vigilantes, que possamos utilizar do instrumento da oração para nos auxiliar nessas dificuldades que a gente tem no dia a dia, que saibamos olhar para o próximo, um olhar mais fraterno, amoroso, e que saibamos compreender cada dia mais o vigiar e orar proposto por Jesus, né? E agradecer a todos que estão aí presentes. Minha esposa escreveu ali no perfil dela, que é minha menininha, mandando um alô. Um beijo para ela e para todos vocês também, que nos prestigiaram mais uma terça-feira. Que essa semana aí a gente possa, né, estar entendendo quais são, né, os momentos que nós estamos tentados, mas que a gente fique vigilante, passar por isso. Beleza. Acho que estão te procurando aí, João. Acho que podemos encerrar essa live e na próxima terça a Obrigado. gente volta aí. Um abraço. Tchau, tchau.